Amém, meus irmãos. Nesse momento vamos aquietar os nossos corações, aquietar a nossa mente. Vamos nos colocar diante do Senhor para ouvir a sua palavra. Queria convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4. Hoje nós terminaremos a exposição do livro. Foi bem rapidinho, infelizmente, só teve um sermão por capítulo, 4 sermões. Nós expomos também o livro de Ruth há um tempinho atrás, deu um pouquinho mais. O livro de Ruth foram 6 sermões, mas Jonas nós ficamos aí no 4. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, Jonas 4, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Existem muitas pessoas que gostam de controlar tudo que está ao seu redor. Elas pensam da seguinte forma: tudo tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu achar melhor. Então, quando acontece alguma coisa que aparentemente dá errado, quando acontece alguma coisa que estava fora dos planos, essas pessoas enchem o coração de insatisfação. Elas enchem o coração de raiva e começam logo a murmurar. Elas pensam: olha, se não for do jeito que eu planejei, se não for do jeito que eu acho melhor, então não presta, não vale. De certa forma, nós também agimos assim. E muitas vezes nós agimos assim diante de Deus. Nós afirmamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós afirmamos que a nossa confiança está posta na vontade de Deus. Mas quando a vontade dele é diferente da nossa, quando a vontade de Deus contraria aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado, quando a vontade de Deus me contraria, o nosso coração rapidamente, num piscar de olhos, ele se preenche de insatisfação, ele se preenche de desgosto diante de Deus. E um coração insatisfeito, um coração que reclama da vontade de Deus, um coração que se rebela contra o agir da graça de Deus, um coração que se rebela, que se levanta contra o agir da misericórdia de Deus, um coração assim é algo completamente perigoso
na vida de um cristão. E existe uma lição sobre isso nesse texto que está diante de nós. Esse é o último capítulo do livro do profeta Jonas. Um homem que no primeiro capítulo recebeu a ordem do Senhor para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar a mensagem que o Senhor daria a ele contra aquela cidade. Mas ele decidiu desobedecer a Deus e fugir da sua presença. Como resultado, Jonas é lançado ao mar. Enquanto está tentando fugir, se escondendo dentro de um navio, ele é lançado ao mar pela vontade de Deus, sendo engolido por um grande peixe, dentro do qual ele passa 3 dias e 3 noites. Capítulo 1 termina aí. Capítulo 2 entra no ventre do peixe. Jonas faz uma oração. Ele clama a Deus por socorro. Ele clama pelo socorro do Senhor, reconhecendo que não pode fugir da sua presença e que errou, pecou ao tentar fugir de Deus. Deus graciosamente atende a oração desse homem e o peixe vomita esse profeta indigesto em uma praia. Após isso, ele recebe novamente, capítulo 3 chega, ele recebe novamente a ordem de ir até a cidade de Nínive. E dessa vez, ele obedece. Só que Jonas vai com má vontade. Toda má vontade do mundo caiu na vida dele naquela hora e ele foi assim para a cidade de Nínive. Ele passa correndo pela cidade. O capítulo 3 diz que para percorrer a cidade inteira eram necessários 3 dias. E muito provavelmente ele só andou 1 dia pregando a mensagem. Ele vai correndo, apressado. Ele prega um sermão curto de 6 palavras, que foi feito de qualquer jeito, só para ele dizer que tinha pregado o que Deus tinha mandado. Só que, apesar disso, toda a cidade se converte e se arrepende diante do Senhor. Apesar da negligência dele, apesar da desobediência, da preguiça, da má vontade, toda aquela cidade é alcançada pela graça de Deus. 600.000 pessoas são transformadas pelo poder do Senhor. A pergunta é: Jonas fica feliz com tudo isso? Não. Ele fica completamente insatisfeito com a conversão daquela cidade. E ele começa a reclamar de Deus. Ele começa a reclamar contra Deus e contra a sua graça. Diante disso, nós chegamos então no capítulo 4. E nós meditaremos nesse momento justamente sobre esse tema: os perigos de um coração insatisfeito. Os perigos de um coração insatisfeito. E aqui eu queria elencar 2 perigos. O primeiro perigo de um coração insatisfeito é questionar a misericórdia de Deus. Questionar a misericórdia de Deus, que se encontra aqui do versículo 1 ao versículo 5. Vá olhando para a sua Bíblia enquanto nós vamos refletindo aqui. O texto começa afirmando que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. A palavra ira, que aparece aqui no início do texto, ela tem o significado de algo que está quente. Sendo assim, a ideia é que Jonas está fervendo de raiva. Jonas está ardendo em ira, como se fosse uma chama, uma fogueira, uma fornalha gigantesca que está sendo alimentada, que está queimando alguma coisa. Por exemplo, uma chama que está queimando ardentemente uma floresta, algum matagal. É assim que Jonas está, ardendo em ira. Além disso, dizer que ele desgostou-se, como diz o texto aqui, significa dizer que o que havia acontecido na cidade de Nínive era mal aos olhos de Jonas. O que ele viu acontecer naquela cidade era algo errado para ele. Ele achou terrível, ele achou errado. Mas o que foi que aconteceu para ter deixado esse profeta ardendo em ira? Qual foi a tragédia? O que foi que aconteceu para Jonas ter considerado aquilo como algo ruim, como algo mal? Essa reação dele se dá justamente por causa da conversão dos ninivitas. Lembre-se, como nós falamos, que o capítulo 3 termina dizendo que o povo de Nínive se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos. Por causa disso, Deus decidiu que não mais iria destruí-los, como havia afirmado anteriormente. Jonas, ele entrou na cidade de Nínive carregando consigo um sermão curto,
feito de qualquer jeito, que só falava sobre destruição. Ele dizia: olha, Deus vai destruir toda a cidade. No sermão de Jonas não havia espaço para arrependimento. No sermão de Jonas, que foi pregado naquela cidade, não havia espaço para conversão. O que ele dizia era: dentro de 40 dias, esta cidade será completamente destruída. Essa foi a pregação de Jonas, nada mais, nada menos. Dentro de 40 dias, Deus vai jogar fogo do céu e vai destruir todos vocês. Ao ouvirem isso, os ninivitas passaram os 40 dias em arrependimento, vestindo pano de saco, praticando o jejum, clamando a Deus, em arrependimento diante do Senhor, se humilhando perante os seus pés. Passados os 40 dias, não desceu o fogo do céu. Passados os 40 dias, a cidade não foi destruída. Deus havia poupado aquele povo e certamente toda aquela população começou a se alegrar. Certamente toda aquela população começou a celebrar, porque primeiro eles haviam se convertido, eles haviam se arrependido, se colocado na presença de Deus, e por causa disso, do seu arrependimento verdadeiro, o Senhor estava poupando as suas vidas e não mais traria destruição. Jonas, ele não admitia de forma alguma que Deus fosse misericordioso para com aqueles pagãos, idólatras, imorais, assassinos. Ele não admitia que aquele povo perverso recebesse o perdão dos seus pecados. Isso aqui trata-se de uma situação, no mínimo inusitada. Porque quando um pastor prega o evangelho, quando um missionário fala sobre Jesus, a vontade de todo pregador genuíno do evangelho é ver o povo se convertendo. A vontade do pregador não é ganhar dinheiro em cima do povo, de um pregador verdadeiro. A vontade do pregador é ver o povo se arrependendo, mudando de vida. E o coração do pregador se enche de alegria quando isso acontece, quando ele vê mudança no meio das pessoas. Só que Jonas é um pregador completamente troncho, todo troncho, porque ele pregou desejando de todo o seu coração que toda aquela cidade fosse condenada e destruída. Ele não queria que ninguém se convertesse. A conversão dos ninivitas deveria ser motivo, teoricamente, de grande regozijo. Deveria ser considerada a maior vitória da história das pregações, porque uma cidade inteira se converteu. Não foi uma vila, não foi um bairro, uma rua, foi uma cidade inteira. 600.000 pessoas se renderam diante do Deus de Israel. Só que para Jonas isso era motivo de grande revolta. A salvação desse povo era uma verdadeira tragédia aos olhos desse profeta. Para Jonas, a conversão dos ninivitas era a sua derrota. A conversão dos ninivitas era a sua ruína. Apesar de todo esse mau humor, o versículo 2 afirma que Jonas faz uma oração. Normalmente a gente não quer orar quando está com raiva, né? A gente evita orar, a gente pensa: olha, se eu orar com raiva, Deus não vai me ouvir. Se eu orar com raiva, eu vou pecar mais ainda. Tudo bobagem. É nessas horas que a gente tem que orar mesmo, clamando para que o Santo Espírito trate e acalme o nosso coração. Só que a oração de Jonas, embora tenha sido feita com coragem, porque ele estava morrendo de raiva, a oração de Jonas é, no mínimo, também inusitada. Esse profeta é muito inusitado. Em outras palavras, o que ele diz é, se você for olhando para o texto, eu vou parafrasear aqui. O que ele diz é: ah, Senhor, eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu estava na minha terra, quietinho, lá no meu canto, sem preocupar ninguém, sem aperrear ninguém, o Senhor veio naquele momento para me perturbar com essa história. Quando isso aconteceu, eu sabia que o resultado seria uma tremenda tragédia. Foi por isso que eu decidi te desobedecer. Senhor, foi por isso que eu fugi para a cidade de Tarsis, porque eu sei que o Senhor é muito bondoso, o Senhor é muito misericordioso e deixa de condenar os pecadores que se arrependem. O Senhor é muito paciente, tardio em irar-se.
O Senhor abençoa os pecadores com uma bondade que eles não merecem. Eu sabia que se os ninivitas se arrependessem, o Senhor teria misericórdia deles. Chega a ser meio engraçado essa história toda. Porque o motivo da ira de Jonas é o fato de Deus ser bom. O motivo da ira dele é porque Deus é bom. Ele está reclamando da bondade de Deus. Quando estava dentro do peixe, dentro do ventre do peixe, no pior dos lugares, que era aquele ventre ali, imagina você dentro de um peixe, um negócio fedorento, sujo, suco gástrico ali, batendo na sua pele. No pior dos lugares, lá dentro, Jonas fez a melhor das orações, demonstrando um coração quebrantado. Dentro do grande peixe, ele demonstrou um coração arrependido que clamava pelo Senhor. Agora, no melhor dos lugares, onde Deus está operando salvação, redenção, restauração, Jonas faz o contrário. Ele faz a pior das orações, demonstrando um coração amargo, um coração insatisfeito, um coração cheio de ira. Basicamente, esse profeta está dizendo que Deus está errando ao perdoar o povo de Nínive. Ele está tratando a bondade e a misericórdia de Deus como se essas duas coisas fossem fraquezas divinas. Esse homem está tão transtornado que no versículo 3, se você observar, ele pede que Deus o mate. Senhor, melhor me é morrer do que viver. Me mata. Ele não vê mais razão para continuar vivo. Jonas quer morrer simplesmente porque uma nação inteira acabou de receber a promessa de vida eterna em decorrência do seu arrependimento. O povo está vivo, foi liberto do império das trevas, e Jonas agora quer morrer porque ele achou ruim. No versículo 4, nós encontramos então a resposta que Deus dá para Jonas. Em outras palavras, Deus diz: você, meu querido profeta, você por acaso tem motivo para estar tão irado assim? Parece até aquele momento em que uma criança está se acabando de chorar e o pai diz: olha, cala a boca, você por acaso apanhou para estar chorando? Então se aquiete, fecha a matraca. Esse profeta é igualzinho a uma criança birrenta. Tudo tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso aqui é até meio irônico, porque depois de condenar Deus por não se irar, ele olha para Deus e diz: olha, o Senhor está errado, porque o Senhor deveria estar irado contra esse povo. Depois de ele fazer esse questionamento, ele mesmo é questionado por Deus a respeito da sua ira. Deus pergunta para ele: e essa tua ira aí, rapaz, tem motivo? Só que Jonas nem sequer responde a pergunta. Você percebe que Jonas não está respondendo a pergunta? Ele é um menino muito mal ouvido. Deus está sendo muito paciente com ele, porque ele nem sequer responde o que Deus perguntou para ele. Versículo 5, veja. Ele não responde a pergunta, ele vira as costas para o Senhor, ele sai da cidade de Nínive, indo para o oriente, diz o texto, ou seja, para o lado leste daquela cidade. Chegando lá, ele faz uma enramada. O que é isso? Basicamente é um abrigo feito de ramos, uma espécie de tenda improvisada que ele faz ali na hora. Jonas faz esse abrigo, ele se assenta e fica olhando para ver o que aconteceria com a cidade. Com essa atitude, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, quem sabe Deus percebe que eu estou certo. Ele já mudou de ideia uma vez, eu vou me sentar aqui, quem sabe ele percebe que o certo sou eu, ele muda de ideia, e assim ele decide destruir esse povo maldoso, como ele deveria ter feito desde o início. Eu vou te dar mais uma chance, Deus, para o Senhor destruir esse povo. Eu vou ficar aqui olhando. Aí ele se assenta e fica lá, olhando para a cidade. Meus irmãos, pense comigo. Quem somos nós para questionarmos a misericórdia de Deus? O Senhor certa vez disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nós não podemos questionar as decisões daquele que é o soberano Senhor de todas as coisas. Deus, ele não é obrigado a salvar as pessoas que nós gostamos. Deus não é obrigado a salvar as pessoas que são do nosso agrado. Da mesma forma, ele também não é obrigado a condenar os nossos inimigos.
As pessoas que são desagradáveis aos nossos olhos, Deus não é obrigado a jogar fogo do céu sobre essas pessoas. Deus não salva uma pessoa porque ela é boa o suficiente para comprar essa salvação que vem dele. Deus não salva uma pessoa porque um crente gosta dela e recomenda: Senhor, está aqui, salva esse indivíduo. Deus salva pecadores com base na sua maravilhosa graça. Deus salva quem Ele quiser salvar. Deus salva quem Ele decide livremente, graciosamente salvar, e Ele faz isso unicamente através de Cristo Jesus. Não há nenhum homem que esteja tão sujo aos nossos olhos, que não possa ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Jesus tem poder para salvar todos aqueles que Ele mesmo desejar. Meus irmãos, na obra da salvação, na obra da redenção, toda honra e toda glória devem ser dadas ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Ele salva quem Ele quiser, quem Ele desejar. Não importa se é o pior dos pecadores que já passou por essa terra, porque maior é a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se Deus quiser, Ele transforma o pior dos homens no homem mais redimido pelo sangue de Cristo. Os perigos de um coração insatisfeito. Nós acabamos de ver que o primeiro perigo é questionar a misericórdia de Deus. E o segundo perigo de um coração insatisfeito é perder o amor pelas pessoas. Perder o amor pelas pessoas. Versículos 6 a 11. Agora, o que entra em cena é a didática celestial que só Deus sabe fazer. Isso aqui eu e você a gente não sabe não. Só Ele sabe. O coração irado desse profeta será agora tratado. Embora Jonas tivesse construído uma tenda improvisada para se livrar do sol, a temperatura naquela região era extremamente alta. E o calor ele era escaldante. O povo diz: o calor de Recife é muito grande. Vá para cá. Era escaldante. Se tratava de uma região de semideserto, com pouquíssimas plantas para ajudar ali na refrescância. É por isso que o versículo 6 nos informa que Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, fazendo uma sombra sobre a sua cabeça, para que assim ele não ficasse mais desconfortável com o calor. E aqui nós não vamos perder tempo tentando descobrir que tipo de planta era essa, porque o texto não fala sobre isso. O que nos importa é saber que era uma planta, e ela fazia uma boa sombra sobre a cabeça de Jonas. Trazia refrescância para ele. Se você quiser descobrir mais detalhes sobre essa planta, fale com minha esposa Virgínia, porque ela é bióloga, ela vai poder explicar melhor do que eu. O final do versículo 6, então nos informa que o profeta ficou extremamente alegre por causa dessa planta. Perceba que Jonas é 8 ou 80. Uma hora ele está com muita raiva, outra hora ele está com muita alegria. Não existe um meio termo na vida desse homem, não existe equilíbrio. O coração dele é sempre um turbilhão de emoções. Isso aqui é um perigo, viu? Não seja assim não. Interessante porque essa é a primeira e única vez que Jonas aparece feliz no livro. A primeira e única vez que você vê esse homem alegre. Quando Deus, lá atrás, capítulo 1, quando Deus operou salvação na vida dos marinheiros que estavam no barco junto com ele, Jonas não ficou feliz. Quando Jonas foi salvo da morte, ao ser engolido pelo grande peixe, ele até orou com o coração quebrantado, mas aparentemente também ele não ficou tão feliz assim, porque ele sabia que ia ter que ir para Nínive de todo jeito. Quando as 600.000 pessoas de Nínive se arrependeram dos seus maus caminhos, Jonas ficou irado e completamente insatisfeito. Mas quando Deus fez nascer uma planta para fazer sombra sobre ele, aí sim o coração desse profeta se encheu de felicidade. Ele daquele time que vê uma caqueira no meio da rua, leva para casa. Ficou feliz com a planta que Deus deu a ele, a plantinha de Jonas. Perceba que Jonas ele é egoísta. Ele só se alegra quando as bênçãos recaem sobre a sua vida pessoal. Quando Deus quis abençoar o povo de Nínive com salvação,
Esse homem encheu o coração de ira e revolta. Mas quando uma planta nasceu para diminuir o seu calor, aí sim, toda a felicidade do mundo preencheu o coração desse homem. Ele se alegra quando é abençoado e se ira quando os outros recebem as bênçãos de Deus. O coração de Jonas está centrado em si mesmo, não em Deus. Não em Deus. A palavra nos diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus falou isso. Jonas está aqui quebrando esses dois mandamentos, porque ele ama mais o seu conforto pessoal do que a Deus, porque quando Deus pediu para ele ir a Nínive, ele não quis. Eu prefiro fugir, eu prefiro desobedecer, eu não vou fazer isso. Ele ama mais o seu conforto do que a Deus, ele já não ama Deus em primeiro lugar, e ao mesmo tempo, ele não demonstra nenhum pingo de compaixão para com o povo de Nínive, porque para ele, a única coisa que os ninivitas poderiam receber era a destruição. Mas a alegria de Jonas durou pouco tempo. A alegria de Jonas durou pouco tempo. O versículo 7 nos informa que Deus, no dia seguinte, isso aqui foi do dia para o outro, viu? No dia seguinte, quando estava amanhecendo, ele enviou um verme. A ideia aqui é que era uma lagarta mesmo. Uma lagarta, um verme que feriu a planta, fazendo-a secar. Mais uma vez, não me pergunta exatamente que verme era esse. Pergunta a minha esposa, que é bióloga. O fato é que aquela planta morreu com o ataque daquela lagarta. Após isso, o versículo 8 nos informa que Deus mandou um vento calmoso oriental. Aí você olha para isso aqui e pensa que se trata de uma brisa bem refrescante, né? Oh, coisa boa. Muito pelo contrário, o vento ao qual o texto se refere é um vento seco e quente, muito comum naquela região. Um vento seco, um vento quente, para piorar, um vento cheio de poeira. Um vento que carregava areia quando soprava. Um vento que, quando passa, faz a temperatura subir absurdamente. Ou seja, logo pela manhã, Jonas recebeu esse vento quente na cara dele. E na sequência do texto, o texto afirma que o sol bateu em sua cabeça, de maneira que ele começa a desfalecer. Ou seja, Jonas começou a passar mal. Sabe aquele calor que faz você passar mal? Ele estava quase desmaiando, a planta não estava mais ali para lhe proporcionar alívio, ele perdeu a sua sombra. E o que é que Jonas faz? Mais uma vez ele clama pela morte. É o homem que gosta de morrer. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu já pedi antes e agora eu peço outra vez, me mate de uma vez por todas. Eu não tenho mais motivos para viver. Além de o Senhor ter agido errado, salvando a cidade de Nínive, agora o Senhor também tirou de mim a planta, minha plantinha que estava me trazendo alívio. Melhor me é morrer do que viver. No versículo de número 9, nós vemos que Deus, mais uma vez, faz o questionamento, o mesmo questionamento a Jonas. Ele diz, em outras palavras: Jonas, você realmente tem motivos para estar tão irado por causa dessa planta? Ao passo que Jonas responde de maneira muito mal criada, que se fosse eu respondendo minha mãe, eu tinha levado uma pisa nessa hora. E ele diz: é razoável sim a minha ira até a morte. Em outras palavras, ele está dizendo: sim, Deus, sim, eu tenho total razão em estar irado, a ponto de desejar morrer. Eu tenho todos os motivos para estar revoltado diante do Senhor. O Senhor me tirou da minha cidade. O Senhor me jogou ao mar. Me fez passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Me fez pregar para esse povo aí perverso. O Senhor ainda assim trouxe salvação para eles. E não satisfeito, o Senhor me abençoou com essa planta, logo para matá-la em seguida. Só para matá-la no dia seguinte. Nos versículos 10 e 11, Deus então apresenta a grande lição que ele está querendo ensinar a esse profeta. Ele diz: Jonas, você consegue ter compaixão de uma planta que não te deu trabalho nenhum. Você não a fez crescer, você não plantou ela, você não regou, você não fez nada. Numa noite ela nasceu e na outra noite ela morreu. Será, Jonas, que eu,
o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Criador e doador da vida, será que eu não posso ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Uma cidade onde também há muitos animais que têm muito mais valor do que essa sua planta. Muitos estudiosos vão concordar que esse número citado aqui de 120 mil pessoas diz respeito ao número de crianças pequenas que haviam na cidade. É por causa disso que o texto diz que elas eram pessoas sem discernimento. Elas não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita, elas não tinham consciência. 120 mil crianças, ou seja, a cidade ela tinha 600 mil pessoas, como nós vimos anteriormente, e desse número, 120 mil crianças eram presentes. Crianças pequenas, crianças de colo, crianças que não sabiam discernir. Deus está dizendo: você não quer, Jonas, que eu tenha compaixão nem dessas crianças? Você não quer que eu opere salvação nem sequer na vida dessas crianças? Jonas teve compaixão de uma planta que havia morrido. Jonas se desesperou por causa de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. Mas ele não conseguia ter compaixão de um povo que morreria e permaneceria eternamente separado de Deus. Ele não conseguia se entristecer com isso. Para ele, uma planta tinha muito mais valor do que aquelas almas que precisavam do Evangelho, que precisavam da palavra de Deus. Semelhantemente, meus irmãos, muitas vezes é exatamente assim que nós agimos. Nós conseguimos amar muitas coisas. Nós conseguimos amar os animais, nós conseguimos amar objetos que são da nossa possessão, nós conseguimos amar até mesmo as plantas que existem nesse mundo, mas muitas vezes nos falta amor e nos falta compaixão pelos seres humanos que estão ao nosso redor. Nós não podemos esquecer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós não podemos esquecer que a vida humana é a vida mais valiosa que existe nesse mundo. Deus ama pessoas, Deus se compadece de pessoas, e nós também devemos agir da mesma forma. Se nós vemos o Senhor abençoando e salvando os pecadores, por mais que eles sejam os nossos piores inimigos, se nós vemos Deus abençoando e salvando essas pessoas, a nossa reação não deve ser outra além de louvado seja Deus, porque o seu amor supera todo o pecado. A nossa reação deve ser louvado seja Deus, porque o seu amor resgata os perdidos, o seu amor alivia aqueles que estão cansados, o seu amor levanta aqueles que estão abatidos em suas almas. A melhor coisa que pode acontecer a um pecador é ele ser alcançado pela abundante graça do Senhor. A melhor coisa que pode acontecer a um pecador é ele receber sobre a sua vida o abundante, eterno e extraordinário amor de Deus. E nós temos que olhar para as pessoas da mesma forma que Deus olha. Mas então, o que é que esse texto nos ensina? O que é que nós aprendemos com essa história tão inusitada desse profeta? Sabia que nós somos como Jonas? O texto aqui não é sobre Jonas. O texto é sobre mim e sobre você. O texto é sobre nós. Nós estamos em Jonas, nós estamos nele, nós somos como ele. Nós queremos mostrar para Deus quem ele deve salvar. Nós queremos mostrar para Deus quem ele não deve salvar. Sabe como a gente pensa? Até que inconscientemente, sabe como é que a gente pensa? Ah, Deus, o Senhor tem que salvar aqueles meus amigos de longa data. O Senhor tem que salvar aquelas pessoas maravilhosas que sempre estiveram comigo, me ajudando, me apoiando, mas que ainda não conhecem Jesus. Salve eles. O Senhor tem que salvar os familiares que se importam comigo, aquela parte da minha família que se importa de verdade comigo, que cuida de mim, que está ao meu lado, que me socorre quando eu preciso. Deus, o Senhor tem que salvar aquelas pessoas educadas e simpáticas que me tratam bem no meio da rua.
A moça lá da farmácia que cuida muito bem quando eu chego lá para comprar o remédio. Aquele irmão lá do ponto de ônibus que conversa sempre comigo, me trata muito bem. Deus, o Senhor tem que salvar as pessoas que votaram no mesmo político que eu votei na época da eleição, porque elas votaram certo. Salve elas. Agora, Deus, o Senhor não pode salvar aquele meu vizinho insuportável que liga o som alto quando eu quero dormir e que os filhos dele fazem uma bagunça tão grande que me aperreia o dia inteiro. Salva eles não. Deus, o Senhor não pode salvar aquele rapaz que votou no político que eu não gosto, porque ele não merece, ele merece ir para o inferno. Deus, o Senhor não pode salvar aquele motoqueiro que passa na minha rua fazendo barulho com aquele cano de escape, me dá um ódio no coração. O Senhor não pode salvar aquele motoqueiro que me xingou no trânsito, quando eu estava ali na Abdias de Carvalho. Deus, o Senhor não pode salvar, de jeito nenhum, aquele político ladrão que está no governo. Tem que ir tudinho para o inferno. Tem que queimar no fogo de enxofre. É assim que a gente pensa. Veja que lamentável. Nós ficamos felizes quando Deus salva as pessoas que nós queremos que Ele salve. Mas nós ficamos tristes se Deus salvar aqueles que nós julgamos não merecer salvação. E a verdade é que nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece. A salvação que Deus opera em nós é um ato livre da sua graça. Ele é quem decide salvar. Não eu e não você. Porque se fosse por mérito, eu e você estaríamos indo para o inferno agora mesmo. Nós não temos méritos diante de Deus. Diante de Deus não há piores e melhores. Diante de Deus existe uma multidão de pecadores que todos eles precisam de redenção. A pergunta é: e se hoje por essas portas entrasse uma prostituta procurando ajuda? E se hoje por essas portas entrasse um travesti pedindo socorro, pedindo oração? E se hoje por essas portas entrasse um ex-presidiário que quer mudar de vida de alguma forma? É muito triste porque muitos de nós sairiam de perto dessas pessoas. Muitos de nós sairiam de perto delas incomodados, fazendo cara feia. Que pecador sujo chegou do meu lado. Eu não vou ficar perto dele para eu não me contaminar. E a gente pensa da seguinte forma, né? Fez o que fez a vida toda. Fez o que fez e agora quer ser crente? Duvido. É assim que a gente pensa. Fez o que fez, bagunçou a vida inteira e agora quer ser crente? Vai não. Aquele ali não tem mais jeito não. Já ouviu isso, não já? Aquele ali não tem mais jeito não. Meu irmão, tem jeito sim, porque Deus é maior que o nosso pecado. Qualquer pecador pode ser lavado pelo sangue de Cristo. Não importa quem seja. Aquela pessoa desviada da sua família, seja filho, marido, esposa, primo, tio, aquela pessoa tem jeito sim, porque o sangue de Jesus tem poder para lavar aquela vida. Jesus tem poder para salvar qualquer pessoa, não importa a quantidade de pecados acumulados que ela tem em sua vida. Não é você, não sou eu, não somos nós quem escolhemos, é Deus quem escolhe, porque como o próprio Jonas disse, no final do capítulo 2, ao Senhor pertence a salvação, e não a nós. Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o perdido, mesmo que esse perdido não seja do nosso agrado. Segunda coisa que eu queria dizer, para nós finalizarmos. Infelizmente, alinhado a isso tudo, hoje as pessoas elas desvalorizam por demais a vida humana. A vida humana é desvalorizada. Existem pessoas que ficam extremamente revoltadas quando um animal é maltratado. Existem pessoas que ficam iradas quando veem uma floresta sendo queimada. Mas esses, muitas vezes, não vou dizer que é todo mundo não, porque não vou generalizar, obviamente, mas muitos deles, defensores dos animais e das árvores, são os mesmos que apoiam a legalização do aborto.
Se um animal morre, eles choram. Se uma árvore é derrubada, eles gritam. Mas se uma criança é assassinada ainda no ventre da sua mãe, eles batem palmas. Tem gente que ama de coração um gato, um cachorro que tem dentro de casa, mas quando chega na igreja não consegue nem sequer olhar na cara de certas pessoas. Não consegue nem sequer olhar na cara de certos irmãos. Se o cachorro quebra um vaso dentro de casa, a gente perdoa, faz um carinho, dá um abraço nele, está tudo às mil maravilhas. Mas se um irmão da igreja me chateia, e não precisa nem ser muita coisa não, mas se um irmão da igreja me chateia, eu não quero mais conversa com ele. Eu fico perto dele a pulso. Eu só falo com ele por educação. Eu digo, né? Eu não vou perdoar não, porque o que ele fez contra mim foi terrível. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando nós desbalanceamos o tratamento com seres humanos e com animais ou coisas dessa vida, nós estamos pecando contra Deus. Porque Deus valoriza muito mais a vida humana do que todas as outras coisas que existem nessa criação. Nós precisamos amar as pessoas. Já dizia Renato Russo, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas não do jeito do mundo, onde você ama quem convém, onde você abraça quem você quer. Nós temos que amar do jeito que Cristo ama. Nós precisamos perdoar as pessoas, isso é amar. Nós precisamos nos reconciliar com as pessoas, isso é amar como Cristo ama. Nós precisamos orar para que Deus salve aqueles que estão perdidos e desviados do caminho do Evangelho, porque é assim que é o amor de Cristo. Porque é assim que é a vontade do Senhor. Nós devemos amar como Deus ama, um amor sacrificial, um amor que não espera ser amado de volta, um amor que não espera receber em troca nada para receber, não, um amor que ama apesar de quem seja, porque foi assim que Cristo nos amou. Você acha que Cristo nos amou quando estava todo mundo bonitinho? Cristo nos amou quando eu e você estávamos na lama, afundados no pecado, com as costas viradas para Ele e dizendo abertamente que nós não o amávamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu querido irmão, Deus ama sim a sua criação. Animais têm valor, criação de Deus. Maltrato dos animais é pecado. Deus ama a sua criação, árvores, vegetação, plantas têm valor. Desmatamento é pecado. Nós temos que cuidar da criação. Mas a vida humana é muito mais valiosa e muito mais importante para Deus. Então nós temos que priorizar aquilo que Deus prioriza. O livro de Jonas, ele termina com um questionamento. Você percebe que a história não se fecha direitinho, não tem um finalzinho? Ele termina com uma pergunta. E a pergunta é: será que Deus não pode salvar quem Ele quiser? É assim que o livro de Jonas termina. Será que Ele não pode salvar quem Ele quiser? Claro que pode, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é melhor do que a nossa. Amém?